Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Matê, do Departamento de Bioquímica, do ICBS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é a disciplina Biologia Celular e Molecular do curso Licenciatura em Ciências Biológicas EAD. Nessa semana, nós falaremos sobre DNA. O plano de aula da nossa semana 3 inclui a estrutura do DNA, a estrutura da cromatina, replicação do DNA, reparo do DNA e recombinação do DNA. Iniciamos falando sobre a estrutura do DNA. O dogma central da transmissão da informação genética prediz então que o DNA ele pode replicar e, consequentemente, nós teremos uma nova cópia desse mesmo DNA. Ele pode ser transcrito em RNA e esse RNA ele pode ser traduzido em proteínas. Esse dogma central da transmissão da informação genética, na verdade, foi quebrado, já que nós sabemos hoje que nós temos replicação de RNA e também a transcrição reversa de RNA sendo utilizado como molde para a síntese de DNA. Estas, então, são quebras de paradigma que nós falaremos nas próximas aulas. O DNA ele é composto por genes, assim como outras partes que não contêm informação gênica. É uma molécula orgânica que pode ser transcrita em RNA. Ele tem a capacidade de codificar proteínas, então a informação primordial está contida nos genes na molécula de DNA. Ele reproduz o código genético e é responsável pela transmissão das características hereditárias de cada espécie, seja nas plantas, nos animais, nos incluindo, ou nos micro-organismos. A função primordial do DNA é o armazenamento e a transmissão da informação biológica. Em eucariotos, ele se localiza no núcleo e na mitocôndria. Em procariotos, ele não está separado do conteúdo celular, já que nós não temos uma membrana nuclear. A replicação do DNA, ela produz cópias fiéis do material genético que passa para as células filhas. E nós temos processos como recombinação, mutações e reparo que podem acontecer naturalmente no DNA, que serão então descritos nas próximas aulas. O ácido ribonucleico, ou RNA, ele é dividido em diversos tipos distintos. Os mais importantes são RNA mensageiro, mRNA, que transporta a informação genética do DNA até os ribossomos. Ele é constituído de códons. O RNA transportador, tRNA, são moléculas adaptadoras que traduzem fielmente a informação do mRNA em uma sequência específica de aminoácidos. Isso vai acontecer então nos ribossomos. O tRNA ele é composto por anticódons. O RNA ribossômico, ou rRNA, são constituintes dos ribossomos. Os ribossomos então contêm tanto RNA ribossômico quanto proteínas e eles catalisam a síntese proteica. Nós também temos outros tipos de RNA com funções regulatórias, o snRNA, o snORNA, piRNA, miRNA e LNCRNA. As proteínas são polímeros de aminoácidos e têm funções diversas, como estrutura das células, catálise enzimática, sinalização celular, transporte e função imunológica. Falaremos agora sobre os nucleotídeos, os constituintes monoméricos dos ácidos nucleicos. Os nucleotídeos são constituintes dos ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico, o DNA, e ácido ribonucleico, RNA. Os nucleotídeos eles são compostos por uma base nitrogenada, purina ou pirimidina. Nós podemos ver aqui, então, as bases nitrogenadas com suas estruturas pirimídicas e púricas.
Ele também é composto por um açúcar, e esse açúcar então pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. Nós vemos aqui do lado direito uma hidroxila na posição 2' dessa ribose, marcada em rosa, e essa hidroxila então ela pode estar presente na molécula ou não. Quando a gente tiver a ribose, ela está presente, quando nós temos a desoxirribose, ela não está presente. Além da base nitrogenada e do açúcar, os nucleotídeos também são compostos por um grupamento fosfato, ao menos um grupamento fosfato. Nós temos monofosfatos, difosfatos e trifosfatos. Agora nós falaremos sobre a diferença entre nucleotídeos e nucleosídeos. Então, esses nucleotídeos sempre conterão ao menos um grupamento fosfato. Então, nós temos nucleosídeos monofosfatos, nucleosídeos difosfatos e nucleosídeos trifosfatos. Todos eles são considerados nucleotídeos. Quando nós tivermos apenas a base nitrogenada e a ribose ou desoxirribose, nós temos um nucleosídeo. Essa base nitrogenada, ela pode ser púrica, adenina e guanina, que podem ser verificadas as suas estruturas do lado direito do slide, ou pirimídicas, citosina, timina, que vai estar presente apenas no DNA, e uracila, que vai estar presente apenas no RNA. Ocorre uma ligação N-beta-glicosídica entre o carbono 1' da pentose e o nitrogênio 1 da base pirimídica, ou nitrogênio 9 da base púrica. E ocorre uma ligação éster entre o fosfato e o carbono 5' da pentose. Então, nucleosídeos são compostos apenas por base nitrogenada e açúcar. Nucleotídeos terão base nitrogenada, açúcar, mais 1, 2 ou 3 fosfatos. Nessa tabela, nós temos a nomenclatura dos diversos nucleotídeos que compõem os ácidos nucleicos DNA e RNA, assim como também temos a nomenclatura dos nucleosídeos. Então, na primeira linha, nós temos base, nucleosídeo, nucleotídeo e o ácido nucleico onde ele está presente. No caso das purinas, a adenina, quando o nucleosídeo, ou seja, temos apenas a base nitrogenada e a ribose, ela se chama adenosina. Quando nós temos a base nitrogenada e a desoxirribose, ela se chama desoxiadenosina. Os nucleotídeos correspondentes serão adenilato e desoxiadenilato, encontrados respectivamente no RNA e no DNA. Quando a base nitrogenada for a guanina, nós temos guanosina e desoxiguanosina como nucleosídeos. Correspondem aos nucleotídeos guanilato e desoxiguanilato encontrados no RNA e DNA, respectivamente. No caso das pirimidinas, a citosina dá origem ao nucleosídeo citidina ou desoxicitidina, que correspondem aos nucleotídeos citidilato e desoxicitidilato, encontrados no RNA e no DNA, respectivamente. A timina dá origem ao nucleosídeo timidina ou desoxitimidina, correspondentes aos nucleotídeos timidilato ou desoxitimidilato, este último, então, encontrado no DNA. A uracila dá origem ao nucleosídeo uridina, cujo nucleotídeo se chama uridilato e é encontrado no RNA. Nesta figura, nós temos as estruturas dos nucleotídeos e nucleosídeos importantes em termos de ácidos nucleicos. Então, na parte de cima, na letra A, nós temos os desoxirribonucleotídeos e na parte de baixo, os ribonucleotídeos. No momento em que nós temos o grupamento fosfato presente, nós teremos então o nucleotídeo. E em rosa, nós temos os nucleosídeos, que estão marcados na figura com esta coloração salmão. Os nucleotídeos são unidos por ligações fosfodiéster para formar os ácidos nucleicos. Então, nós teremos um esqueleto covalente do ácido nucleico
constituído por resíduos de grupamentos fosfato e pentose alternados, e a base nitrogenada sempre vai constituir o grupamento lateral. Se nós observarmos então nessa figura do lado direito, nós temos aqui o DNA com extremidade 5' com um grupamento fosfato. Essa extremidade é chamada assim de 5' porque nós temos o carbono 5' da ribose, nesse caso aqui desoxirribose, que nós estamos falando do DNA, e do lado nós temos o RNA, cuja base nitrogenada então está ligada a um açúcar ribose, como nós podemos ver aqui. A extremidade 5' está livre, ou seja, não existe um outro nucleotídeo ligado. Dessa forma, chamamos de extremidade 5' a extremidade cuja ribose não tem um outro nucleotídeo ligado. Bom, continuando na estrutura, então nós temos um grupamento fosfato, uma desoxirribose no caso do DNA ou ribose no caso do RNA, e na sequência, ligado ao carbono 3' nós temos um novo grupamento fosfato, que conecta então a esse segundo nucleotídeo. A direção então de leitura, tanto do DNA quanto do RNA, sempre será no sentido 5', 3'. Isso está convencionado internacionalmente. A extremidade 3' se refere à hidroxila na posição 3' tanto da desoxirribose quanto da ribose, que não contém um novo nucleotídeo ligado e, portanto, é uma extremidade 3' livre. Essa estrutura, como nós podemos observar aqui, é bastante hidrofílica. Os grupos hidroxila da pentose formam pontes de hidrogênio com a água. Os grupos fosfato estão carregados negativamente e eles contêm um pKa que é igual a 0. Eles vão interagir com cargas positivas das proteínas, com íons metálicos e com poliaminas. As bases nitrogenadas são bastante hidrofóbicas e elas interagem umas com as outras por meio de interações de empilhamento. Nós chamamos oligonucleotídeos quando temos até 50 unidades de nucleotídeos ligadas por essas ligações fosfodiéster e polinucleotídeos quando temos mais de 50 nucleotídeos unidos por ligação fosfodiéster. Aqui, então, ressaltada a extremidade 5' e agora ressaltada a extremidade 3'. O pareamento das bases nitrogenadas, ele foi descrito por Watson e Crick em 1953. Ele vai ocorrer nas fitas duplas de DNA e também híbridas DNA e RNA. Ele é mediado por pontes de hidrogênio, também chamadas de ligações de hidrogênio, e nós teremos duas ligações de hidrogênio entre adenina e timina, como nós podemos ver aqui nessa figura no meio, e 3 ligações de hidrogênio entre guanina e citosina. Observem que o hidrogênio, então, estará ligado ao oxigênio ou ao nitrogênio. Essa informação, esse tipo de ligação, ele é bastante importante na transmissão da informação gênica, já que esse tipo de pareamento AT e GC, ele sempre ocorrerá dessa mesma forma. Nessa figura, nós temos James Watson e Francis Crick, em 1953, quando eles desvendaram qual era a conformação da molécula do DNA. Então, eles descreveram a estrutura física do DNA, baseando-se nos estudos de difração de raio-x de Rosalind Franklin, que está aqui também representada nessa foto. Ela nasceu em 1920, morreu em 1958 e, infelizmente, ela teve muito pouco crédito nesse trabalho e, na verdade, toda a parte experimental foi feita por ela e por Maurice Wilkins, que também está aqui na foto, em estudos químicos da molécula do DNA por meio da difração de raio-x. Então, com base nesses estudos práticos de difração de raio-x, que Watson e Crick desvendaram como era a interação da estrutura física na molécula do DNA. Descobriram que era uma dupla fita e também propuseram um modelo então de autoduplicação, que foi fundamental para a compreensão do mecanismo de transmissão da informação gênica e execução também da informação gênica. Nós temos algumas regras que são chamadas de regras de Chargaff.
que nos dão a composição de bases dos ácidos nucleicos, então, do DNA. A composição de bases, ela varia de uma espécie para outra. Os DNAs isolados de diferentes tecidos da mesma espécie possuem a mesma composição de bases, e essa composição de bases não é alterada com o envelhecimento ou com o estado nutricional. Sabe-se que a quantidade de A é igual à quantidade de T e a quantidade de G é igual à quantidade de C. E a quantidade de A mais G é igual à quantidade de T mais C. O DNA, ele contém estruturas primárias, que são a sequência de nucleotídeos na estrutura covalente, então, ligadas por meio de ligações fosfodiéster. Então, cada nucleotídeo está ligado por uma ligação fosfodiéster ao próximo. A estrutura secundária é uma estrutura regular de dupla fita, ou também chamada de dupla hélice, ou também de dúplex. São duas cadeias helicoidais espiraladas no sentido da mão direita, com um eixo de simetria central. As fitas estão pareadas de maneira antiparalela. Isso significa que nós temos, como nós podemos ver aqui do lado esquerdo, uma fita no sentido 5 linha, 3 linha, e a outra fita pareada no sentido inverso, 3 linha, 5 linha. Essa hélice de DNA, esse dúplex, terá um sulco principal, como nós podemos ver aqui, ele está nomeado como sulco maior, e um sulco menor. Este sulco principal, então, ele está relacionado a essa volta que a dupla hélice faz, e o sulco menor, então, é justamente o espaço que nós temos entre a dupla hélice. Os sulcos principais têm um tamanho de 36 angstroms, ou 10,5 pares de base por volta. E o sulco secundário, é a separação, então, que existe entre essas duas bases, é de 3,4 angstroms, como nós podemos ver aqui na figura abaixo. O dúplex sempre vai ser complementar, então. Nós temos adenina pareada com timina e guanina pareada com citosina. As fitas são antiparalelas, como nós já mencionamos, e ocorrem interações entre as bases, ligação de hidrogênio e também empilhamento entre as bases. A cadeia externa sempre será hidrofílica, em função da presença de fosfato e pentose, e a cadeia interna sempre será hidrofóbica, em função da presença das bases nitrogenadas. O DNA ele pode se desnaturar e renaturar. Em pH 7, temperatura de 25 graus Celsius, o DNA encontra-se numa forma viscosa. Quando a temperatura sobe a mais de 80 graus Celsius, ou nós temos extremos de pH, ocorre a desnaturação, que nós podemos visualizar aqui do lado direito. Então, ocorre a separação da dupla fita por rompimento das ligações de hidrogênio. Existe uma temperatura chamada de temperatura de fusão, ou T-melting, que é a temperatura em que 50% do DNA está desnaturado. A renaturação ocorre quando a normalização da temperatura e outro pH ocorre, promovendo o reanelamento, a renaturação ou a nova hibridização de duas fitas complementares, que podem ser DNA-DNA ou DNA-RNA. Ou seja, esse processo de desnaturação ele é reversível e ele é muito importante, nós vamos falar bastante dele em reações, por exemplo, do PCR, reação em cadeia da polimerase, que nós veremos mais adiante. Aqui nós temos um gráfico mostrando o T-melting de dois DNAs. Um DNA azulzinho, portanto, gremista, e um DNA colorado, DNA vermelho. Bom, qual dos dois tem a maior proporção de G mais C? Importante. Quanto maior o T-melting, isso significa que nós temos uma maior proporção de G e C. Por quê? Porque é mais difícil romper 3 ligações de hidrogênio que unem esse pareamento GC do que romper 2 ligações de hidrogênio que unem o pareamento AT. Dessa forma, qual é o DNA que contém uma maior proporção de GC? Nesse caso aqui é o DNA colorado. Outra propriedade dos ácidos nucleicos é o efeito hipocrômico.
Aqui o pareamento e o empilhamento das bases na dupla hélice reduzem a absorção da luz. No momento em que nós temos a desnaturação do DNA, ocorre a exposição das bases e aumenta a absorção de luz em 260 nanômetros. Por isso, nós chamamos esse efeito de hipercrômico. Nós vemos aqui, então, que quando o DNA está desnaturado, nós temos uma maior absorção relativa nesse comprimento de onda de 260 nanômetros. Uma modificação de bases muito comum é a metilação. Essa metilação ela pode acontecer em diferentes bases nitrogenadas, mas a principal é a citosina. Então, a citosina é metilada por uma DNA metiltransferase, DNMT, representada aqui, que utiliza como doadora de grupamento metila a S-adenosilmetionina, que nós já falamos na nossa segunda área, metilando então a posição 5 da citosina. Essa metilação promove o silenciamento gênico. É muito comum que quando nós temos os promotores gênicos metilados, hipermetilados, isso promove o silenciamento gênico. Nós temos uma segunda enzima que é chamada de TET, 10-11 translocation. Essa enzima é responsável por oxidar esse grupamento metila e convertê-lo aqui nesse caso num metileno CH2OH. Nós temos então a 5-hidroximetilcitosina. Se acredita que essa modificação também reduza a expressão gênica. Sabe-se que existem desmetilases, então, por exemplo, MBD2 é uma desmetilase que seria responsável pela retirada desse grupamento metila da citosina, e não se sabe exatamente como acontece a retirada do grupamento metileno, ou até de formas mais oxidadas da metilcitosina, que podem ser, por exemplo, formila ou então carboxila. Se acredita que nós dependemos, então, de sistemas de reparo do DNA para que isso aconteça. A reação de hidrólise da ligação fosfodiéster no RNA ocorre em condições alcalinas. Nós temos aqui a representação de uma hidroxila, então proveniente de uma base forte, atacando a hidroxila na posição 2' da ribose. Nesse caso, esse grupamento hidroxila na posição 2' age de uma forma nucleofílica, atacando o fósforo do grupamento fosfato na ligação fosfodiéster e deslocando esse fósforo da ligação fosfodiéster. Consequentemente, acontece o rompimento da ligação fosfodiéster e a formação desse grupamento 2', 3' monofosfato cíclico, que pode, por ação da água, formar uma mistura de derivados 2' e 3' monofosfatos posteriormente. Este tipo de reação é bastante importante, já que álcalis vão promover a clivagem de ligações fosfodiéster no RNA e dessa forma nós podemos purificar uma amostra de DNA que estava contaminada com RNA. O DNA, por não ter a hidroxila na posição 2' da ribose, já que nós temos uma desoxirribose, não sofre esse tipo de ação alcalina. A última característica físico-química dos ácidos nucleicos que veremos é a hibridização. Ocorreu aqui então um experimento onde se faz o isolamento de ácidos nucleicos, por exemplo, a amostra 1 de humano e a amostra 2 de camundongo. Ocorre a desnaturação por ação de calor, ocorre a mistura desses dois DNAs a 25 graus Celsius, propício então para que ocorra a renaturação. No momento que ocorre a hibridização, o que a gente vê como resultado? Dúplex híbridos, dúplex da amostra 1 e dúplex da amostra 2. Isso mostra que quanto maior a proximidade evolutiva dos organismos, maior o índice de hibridização. E também se utiliza essa propriedade em metodologias como o PCR, identificação de determinados polimorfismos gênicos ou também no RNA. Então, dessa forma, a gente pode verificar que mesmo amostras distintas de DNA podem hibridizar desde que elas tenham complementaridade. Falaremos agora sobre a estrutura da cromatina.
cromossomos estão presentes, então, no nosso genoma, eles fazem parte do nosso genoma, são moléculas de ácido nucleico que contêm a informação gênica. O DNA contém genes e também regiões intergênicas. A definição clássica de um gene é uma parte do cromossomo que determina uma característica ou um fenótipo. Atualmente, um gene é uma parte do DNA que codifica uma sequência primária de algum produto final, o qual pode ser um polipeptídeo ou um RNA, com função estrutural ou catalítica. Aqui do lado direito, nós temos a representação de uma molécula de DNA, um RNA derivado dessa molécula de DNA. Então, verificamos aqui que a informação ela foi copiada sempre de forma antiparalelo da fita molde. Então, aqui nesse caso, nós temos a fita molde 3 linhas, 5 linhas. A informação foi copiada no mRNA, que foi construído na sequência 5 linha, 3 linha. E a gente observa que a estrutura, na verdade, primária desse mRNA é praticamente idêntica à fita não molde, que a gente também chama de fita complementar do DNA. O que muda? As timinas são substituídas, nesse caso, por uracilas no mRNA. E o polipeptídeo, então, vai ser construído do N-terminal até o C-terminal, justamente com base nessa informação codificada que está presente no mRNA. Falaremos agora sobre a constituição cromossômica. Nós temos regiões intergênicas formadas por sequências repetitivas e transposons, que contêm, então, DNA com função reguladora no início e no final dos genes, influenciam a transcrição e são pontos de iniciação para a replicação ou recombinação. Também estão presentes no centrômero e no telômero. Aqui do lado direito, nós podemos ver que aproximadamente 45% do nosso genoma é composto por transposons e 25% desse DNA repetitivo. Aproximadamente 30% do nosso genoma é composto por genes, e esses genes, então, contêm exons, 1,5% do nosso genoma, e introns, e sequências também não codificantes, que correspondem a aproximadamente 28,5% do nosso genoma. Os introns não codificam um produto polipeptídico, enquanto os exons, sim, vão codificar proteína. Aqui nessa figura central, nós temos o gene da albumina e da subunidade beta da hemoglobina, e nós podemos ver em azul os exons e em cinza os introns. Abaixo, nós temos a representação de um cromossomo, com os telômeros nas pontas, um centrômero ao centro, flanqueado então por sequências simples gênicas, repetições dispersas e múltiplas origens de replicação. Os cromossomos serão moléculas de DNA que geralmente são muito maiores do que as células que as contêm, por isso a necessidade de empacotamento. No caso da bactéria Escherichia coli, nós temos uma figura aqui à direita, um cromossomo de DNA circular, também chamado de nucleóide, e nós temos muitos plasmídios, que vão dar, por exemplo, resistência a fármacos. A gente tem em branco aqui o tamanho da célula e espalhado ao redor a gente vê então os ácidos nucleicos dessa bactéria. No caso de eucariotos, o DNA está enovelado em proteínas carregadas positivamente, contendo arginina e lisina em grande quantidade. Essas proteínas são chamadas de histonas. Essa combinação entre o DNA e as histonas nós chamamos de cromatina. Em humanos, nós temos os cromossomos presentes no núcleo. Uma célula somática terá 46 cromossomos, 2N, então, constituído por uma fita única de DNA dúplex, cada um desses cromossomos. São 22 pares de cromossomos, mais XY, no caso de homens, ou XX, no caso de mulheres. As mitocôndrias conterão DNA dúplex circular de 2 a 10 cópias cada. Nessa tabela, nós temos, então, a quantidade de DNA em pares de base, o número de cromossomos e o número aproximado de genes em diversos organismos. Eu chamo atenção aqui para o Homo sapiens, então, que tem 46 cromossomos, como nós já falamos, e em torno de 20 mil genes.
Como ocorre então o empacotamento do DNA? Nós temos uma organização estrutural que vai permitir acessibilidade ao DNA para replicação e transcrição. O DNA ele está superespiralado, isso é então uma superespiralamento de uma espira. Essa é a estrutura terciária do DNA. O DNA, quando está relaxado, significa que não existe nenhuma dobra do DNA sobre o próprio eixo. Então, aqui na parte de baixo, nós podemos ver um DNA relaxado e diversas formas desse DNA superespiralado. Durante a replicação e a transcrição do DNA, ele obrigatoriamente precisa abrir. Então, as enzimas DNA polimerase e RNA polimerase, elas têm que ter acesso a esse DNA. E nesse momento, isso vai acabar levando ao superespiralamento do DNA, já que parte vai ficar aberta e, consequentemente, a gente vai ter a torção das partes adjacentes a essa abertura. O subenovelamento do DNA vai promover o superespiralamento, então, e facilita o acesso às fitas. É exatamente a condição que nós acabamos de falar quando ocorre a abertura do dúplex, para que as enzimas que farão a síntese de uma nova fita de DNA ou a transcrição da informação para o RNA terão acesso, então, a esse dúplex para que a informação seja copiada. Topisomerases vão catalisar o subenovelamento do DNA. A topisomerase 1 cliva uma fita de DNA, rota sobre a fita intacta no espaço da quebra e liga as duas fitas e elimina assim uma volta. A topisomerase 2, também chamada de DNA girase, cliva as duas fitas e elimina duas voltas de uma só vez. A cromatina ela consiste no material amorfo disperso no núcleo durante as fases G0, G1, S e G2, mais as proteínas, como nós podemos ver aqui nessa figura do lado direito. Os cromossomos são esses corpos bem definidos, existentes logo antes e durante a mitose, onde ocorre então a condensação da cromatina. Os nucleossomos são formados por DNA mais proteínas associadas, as histonas. Cada nucleossomo, como uma conta de um colar, é composto por 8 histonas, duas vezes H2A, H2B, H3 e H4, e 200 pares de bases de ácido nucleico. São 146 pares de bases que estão unidos às histonas e o restante, então, conectando um nucleossomo ao outro. Modificações pós-traducionais nas histonas vão alterar a expressão gênica do DNA. Então, nós temos uma série de modificações, nós falaremos mais adiante, que são responsáveis pelo controle da expressão gênica. Nós temos aqui a quantidade de aminoácidos básicos, lisina e arginina na composição de cada uma das histonas e nós vemos que tem uma quantidade altíssima de aminoácidos carregados positivamente. Isso faz com que essa interação com a carga negativa do DNA seja bastante forte. Como ocorre então a organização do cromossomo? Nós temos a fita de DNA que tem um tamanho de 2 nanômetros no dúplex, ele é enovelado nos nucleossomos, formando uma fita com 11 nanômetros de tamanho. Essa fita de nucleossomos ela é espiralada numa fita de 30 nanômetros, que é estabilizada por uma histona chamada de H1. Essa fita, então, de 30 nanômetros, ela está numa forma estendida no cromossomo, formando 300 nanômetros de tamanho, e a seção condensada do cromossomo, então, ela vai formar 700 nanômetros de tamanho, que é chamado de andaime nuclear, e é estabilizado por uma topisomerase do tipo 2. Isso faz parte, então, do cromossomo mitótico, que tem um tamanho de 1.400 nanômetros, são duas vezes, então, cada uma dessas cromátides, e ocorre aqui uma compactação de até 10.000 vezes no tamanho do DNA. Aqui vocês têm diversos links do YouTube com vídeos auxiliares para a compreensão do conteúdo que foi visto na aula de hoje. Replicação do DNA.
Mapa do cromossomo da Escherichia coli. Temos aqui do lado esquerdo uma figura representando o cromossomo circular da Escherichia coli com os genes em preto identificados. Na coloração rosa, nós temos as proteínas derivadas de cada um desses genes, ou então a função característica do produto gênico. Existe uma convenção-chave, onde genes bacterianos, em geral, são identificados utilizando-se 3 letras minúsculas em itálico, que muitas vezes refletem a função aparente de um gene. Por exemplo, os genes DNA, UVR e REC afetam a replicação do DNA, a resistência aos efeitos nocivos da radiação UV e a recombinação, respectivamente. Quando vários genes afetam o mesmo processo, as letras A, B, C, maiúsculas, como se pode ver aqui, e assim por diante, são adicionadas. Por exemplo, DNA-A, DNA-B, DNA-Q, geralmente refletindo sua ordem de descoberta e não a sua ordem em uma sequência de reações. Os genes eucarióticos também são identificados por convenções semelhantes, embora a forma exata das abreviações possa variar de acordo com as espécies e nenhuma convenção única se aplique a todos os sistemas eucarióticos. Por exemplo, na levedura Saccharomyces cerevisiae, nomes de genes são geralmente 3 letras maiúsculas seguidas por um número, todos em itálico. Por exemplo, o gene COX-1 identifica uma subunidade da citocromo-oxidase. Os nomes de genes que antecedem as convenções atuais podem ter formatos diferentes. Iniciamos com algumas informações gerais sobre a replicação do DNA. Replicação é a cópia do material genético do ácido desoxirribonucleico, ou DNA. A replicação é o primeiro estágio da transmissão hereditária da informação genética. A informação é copiada e transmitida para as células filhas. Uma fita é o complemento da outra, e isso está de acordo com a descoberta de Watson e Crick. O RNA e as proteínas são os produtos gênicos, afetando todo o metabolismo celular. A partir de agora, nós falaremos sobre as propriedades da replicação do DNA. Primeiro, a replicação é semiconservativa. Isso significa que cada fita serve como molde para uma nova dúplex. Dessa forma, cada célula filha terá ao final uma fita proveniente da mãe e uma fita nova que foi sintetizada. Esses experimentos eles foram realizados por Mendelssohn e Stahl em 1957, utilizando nitrogênio marcado radioativamente. Número 2. A replicação começa na origem. Nós temos uma origem em procariotos, que contém um DNA circular, como nós estamos vendo aqui do lado direito. Isso é verdadeiro também para o DNA mitocondrial. E ela progride nas duas direções. Essa progressão ocorre, então, nas forquilhas de replicação, como nós podemos ver aqui. A cada origem, nós sempre teremos 2 forquilhas de replicação, uma para cada lado. A forquilha de replicação é um ponto dinâmico onde o DNA está sendo desenovelado e replicado, e em geral será uma região muito rica em pareamentos AT, justamente porque aqui nós temos apenas 2 ligações de hidrogênio que unem essas 2 bases nitrogenadas. Dessa forma, é mais fácil romper essa região, desnaturar esta parte do dúplex do DNA, onde nós temos um menor número de ligações de hidrogênio e, consequentemente, necessitamos de menos energia para esse desenovelamento. Número 3. A síntese do DNA ocorre sempre no sentido 5', 3'. Se a síntese está ocorrendo no sentido 5', 3', isso significa que o molde do DNA está sendo lido no sentido inverso, 3', 5'. E os nucleotídeos sempre serão adicionados na extremidade 3'. A síntese do DNA é semidescontínua. O que isso significa? Que nós temos uma mesma DNA polimerase sintetizando as 2 fitas filhas. Dessa forma, nós teremos uma fita líder,
onde o DNA está sendo sintetizado na direção 5' 3' de forma contínua nessa forquilha de replicação, e a mesma DNA polimerase está sintetizando a fita filha também na fita retardada, ou também chamada de fita atrasada. Nesta fita, nós temos a síntese que também ocorre no sentido 5' 3', e dessa forma é impossível que ela seja sintetizada continuamente. Assim, são sintetizados fragmentos chamados de fragmentos de Okazaki, contendo de 150 a 200 nucleotídeos em eucariotos. Posteriormente, nós veremos como esses fragmentos são unidos. Replicação do DNA. A replicação é catalisada pelas enzimas DNA polimerases e, obrigatoriamente, nós temos a necessidade de um molde de DNA que é chamada de fita sense. Os nucleotídeos eles são adicionados um a um de acordo com essa reação que nós podemos ver aqui. Então, nós temos desoxi NMP, ou seja, nucleotídeo monofosfato N vezes, essa é a fita que está em crescimento, mais desoxi NTP, nucleotídeo trifosfatado, são os desoxinucleotídeos trifosfatados que estão sendo adicionados, formando desoxi NMP N mais 1, ou seja, foi adicionado mais um nucleotídeo monofosfatado, mais o pirofosfato. Existe uma enzima pirofosfatase que degrada esse pirofosfato, liberando 2 fosfatos inorgânicos. Isso é importante energeticamente para que essa reação seja favorável. Essa adição de nucleotídeos, ela segue as regras de pareamento de Watson e Crick. Então, se nós pudermos olhar aqui para o lado direito do nosso slide, nós vamos ver uma fita molde e uma fita em crescimento. Nós temos um iniciador, falaremos posteriormente sobre ele, que está em vermelho aqui. Então, nós temos um G pareado com C, um T pareado com A e um C pareado com G. Na sequência, nós temos na nossa fita molde um T. Então, nós ligaremos um A de acordo com as regras de pareamento de Watson e Crick, que foram descritas na década de 50. Esse A ele vai entrar, na verdade, como um nucleotídeo trifosfatado, um desoxi-NTP, ou seja, desoxi-ATP nesse caso. No momento em que ocorre a estabilização no centro ativo da DNA polimerase pelos magnésios, como nós podemos observar aqui, ocorre o ataque nucleofílico da hidroxila 3' ligada, então, à desoxirribose, do nucleotídeo que já está presente na nossa fita em crescimento, e esse ataque nucleofílico, realizado pela hidroxila na posição 3', ela acontece justamente no fosfato alfa do nucleotídeo que está entrando. Ocorre, então, o ataque nucleofílico ao fósforo, deficiente em elétrons, e a liberação de um pirofosfato, ao mesmo tempo em que acontece a formação da ligação fosfodiéster 3', 5', como nós podemos observar aqui. Na replicação do DNA, nós temos a necessidade de um iniciador. Esse iniciador é um segmento de ácido nucleico, de RNA, que aqui pode ser visto, então, em vermelho. Ele vai ser complementar ao molde com uma extremidade 3' livre. A DNA polimerase só consegue adicionar nucleotídeos numa extremidade 3' pré-existente, por isso a necessidade desse iniciador. Posteriormente, nós veremos que ocorre, então, a liberação e substituição desse iniciador nucleotídeo por uma enzima específica. Outro aspecto da replicação do DNA é a fidelidade. A replicação tem uma fidelidade extremamente alta. Ocorre um erro a cada 10 na 9 ou 10 na 10 desoxirribonucleotídeos adicionados. Ocorre formação de ligações de hidrogênio entre as bases AT e CG de uma forma muito específica. A geometria das bases pareadas no sítio ativo, como nós podemos observar aqui do lado direito, é uma geometria também que favorece essa fidelidade. A atividade revisora das polimerases, que é uma atividade exonucleásica 3', 5', também favorece essa fidelidade por retirar bases erroneamente adicionadas. E nós temos ainda o processo de reparo do DNA, que nós falaremos mais adiante,
que vai então reparar possíveis mutações no DNA. Após a síntese do DNA, nós temos a revisão da síntese. É uma atividade exonucleásica 3' 5' das DNA polimerases. Ela irá então remover o nucleotídeo incorreto adicionado e vai realizar uma nova síntese. Aqui do lado direito nós temos como essa reação acontece. Então a polimerase vai parear erradamente no primeiro momento uma desoxicitidina com um desoxitimidilato. O que vai acontecer? Nesse caso, nós temos que remover esse nucleotídeo que contém citosina. A polimerase reposiciona a terminação 3' mal pareada no sítio de exonuclease 3' 5', então é um segundo sítio. A exonuclease hidrolisa o desoxicitidilato mal pareado, então sai um desoxi-CMP. Ocorre um reposicionamento novamente da fita no sítio da polimerase e a polimerase incorpora o nucleotídeo correto, que seria um desoxiadenilato. Nós temos aqui um quadro mostrando os diferentes DNAs polimerases existentes em E. coli. A número 1 é responsável pelo reparo e recombinação do DNA. Ela tem apenas uma subunidade, tem atividade revisora do tipo 3', 5', e também tem uma atividade 5', 3' exonuclease, que vai ser justamente responsável por uma atividade de substituição do fragmento de Okazaki, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ela também tem uma velocidade de polimerização muito baixa, de 10 a 20 nucleotídeos por segundo. Então, isso já nos demonstra que ela não é a enzima-chave responsável pela síntese do DNA. A processividade dela também é bastante baixa, de 3 a 200. Quando a gente compara com a DNA polimerase 3, que é responsável pela síntese do DNA, aqui nós vemos uma diferença bastante grande. A DNA polimerase 3 tem 9 subunidades distintas, então ela é muito maior. Ela tem atividade revisora do tipo 3', 5', mas não tem atividade de substituição de fragmentos, que é a 5', 3' exonucleásica. Ela tem uma velocidade de polimerização bastante alta, 250 a 1000 nucleotídeos por segundo, e uma processividade alta também, de mais de 500 mil. As demais DNAs polimerases 2A, 4A e 5A são enzimas de reparo do DNA mutado e nós falaremos sobre elas mais adiante nessa disciplina. Aqui nós temos a DNA polimerase 1. Essa enzima possui atividade exonucleásica 3', 5', que é dita então revisora, e também exonucleásica 5', 3', que é responsável pela substituição do fragmento de RNA iniciador na síntese do DNA. Nós vamos encontrar esse fragmento iniciador tanto na fita líder quanto na fita atrasada, nos fragmentos de Okazaki. Ela é responsável por um processo chamado tradução de Nick, ou deslocamento de corte, que nós podemos visualizar aqui do lado direito. Então, nós temos a enzima DNA polimerase 1, que está localizada justamente num ponto onde existe um corte e o início de um fragmento de Okazaki. Esta primeira parte em lilás é uma parte que foi adicionada por uma enzima iniciadora. Então, na verdade, os ribonucleotídeos que nós temos aqui, eles não devem fazer parte do DNA, porque eles não são desoxirribonucleotídeos. Eles compõem um fragmento de RNA que foi adicionado e ele tem que ser removido. Qual é a função da DNA polimerase 1? Ela vai adicionando um a um os desoxirribonucleotídeos na extremidade 3' da fita nascente, ao mesmo tempo que vai removendo este fragmento de RNA um a um dos nucleotídeos que estavam neste fragmento. À medida, então, que vai seguindo esse processo de síntese, ele vai culminar no momento em que já foi substituído todo o iniciador, que era feito de RNA, por DNA sintetizado pela DNA polimerase 1, até o ponto em que nós temos apenas um corte na fita. Esse corte ele tem que ser selado por uma outra enzima que nós veremos em breve, chamada DNA ligase. O que aconteceu aqui, então, foi o que nós chamamos de deslocamento de corte, já que nós podemos ver
que o corte ele estava numa posição lá na nossa primeira figura e agora ele está numa outra posição mais adiante na fita na segunda figura. O replissomo é o sistema da DNA replicase. Ele é composto por proteínas acessórias na replicação. Nós temos as helicases que separam as fitas de DNA, o que é um processo ATP dependente. Nós temos topisomerases que são responsáveis por aliviar a tensão da fita, esse estresse topológico que se forma no momento em que as fitas são abertas pela helicase. Também temos proteínas de ligação ao DNA que vão estabilizar as fitas simples. Temos as iniciases, também chamadas de primases, que sintetizam os iniciadores de RNA. A DNA polimerase 1, que substitui os iniciadores por DNA, como nós acabamos de ver. E as DNAs ligases, que ligam os nucleotídeos após a remoção dos iniciadores pela DNA polimerase 1. Nós veremos isso em breve também. Agora nós falaremos das etapas de replicação do cromossomo. Veremos esse processo que ocorre na bactéria E. coli justamente porque ele está muito bem descrito. Depois falaremos especificamente de como ocorre esse processo com algumas especificidades em eucariotos. Então, no caso da E. coli, nós temos uma primeira etapa onde uma proteína chamada DNA-A ligada a ATP liga-se ao sítio de origem. Lembrando que na E. coli nós temos um plasmídio circular e que tem apenas um sítio de origem chamado de ORC. Essa região ela é formada por 245 pares de base, muito ricas em bases AT. Ocorre então nessa segunda etapa a desnaturação dos sítios ricos em AT numa região chamada DUI, elemento de desnovelamento do DNA. Numa terceira etapa, a helicase, chamada de DNA-B, liga-se ao DNA com a ajuda de uma proteína chamada DNA-C, também com auxílio de ATP aqui, para que a reação aconteça, desenovela essa região, criando duas forquilhas de replicação. Essa é a única fase regulada da replicação no caso da E. coli. Então, a iniciação é o momento em que pode ocorrer algum tipo de regulação da replicação. Uma vez em que começa a replicação, ela vai seguir até o final. Nessa tabela, vocês encontram as proteínas que participam da iniciação da replicação que nós acabamos de falar. É importante que vocês revisem, vocês têm aqui o nome da proteína e também a função que ela tem nesse período de replicação. Seguindo, então, nós temos aqui o alongamento. O alongamento começa, então, pelo desenovelamento do dúplex, que é realizado pela enzima helicase. Nesse caso, DNA-B helicase. Ela desnatura o dúplex de DNA, abrindo as fitas, deixando-as simples. Isso se dá por meio do rompimento das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. As topoisomerases aliviam a tensão, nós podemos ver aqui a presença da topoisomerase 2, também chamada de DNA-girase. As SSBs estabilizam as fitas simples, então elas sempre estarão presentes na fita atrasada que está sendo sintetizada, já que momentaneamente essa fita ela estará como fita simples antes que a síntese do DNA filho ocorra. No ponto 4, nós temos a síntese do DNA pela DNA polimerase 3, e ocorre, então, a síntese da fita líder, como nós podemos ver, sempre no sentido 5', 3'. A síntese dessa fita, ela vai acontecer pela mesma DNA polimerase que faz a síntese da fita atrasada. No caso da fita atrasada, como nós podemos ver aqui na letra D, nós temos uma volta na fita. Essa volta faz com que a DNA polimerase possa pegar a fita com esse clamp no sentido correto. E esse grampo, então, esse clamp, ele faz com que a fita atrasada fique presa à enzima, ao local específico do sítio ativo da enzima, e a DNA polimerase 3 pode fazer a síntese do DNA no sentido 5', 3', que é o sentido direto. Como ela está pegando a fita, então, de pedaços em pedaços, a gente vai ter aqui a síntese de muitos iniciadores. E como nós vimos anteriormente, esses iniciadores serão substituídos por ação da DNA polimerase 1 posteriormente.
Aqui nós temos um resumo de como acontece a síntese da fita líder e da fita atrasada. Na fita líder, nós temos a ação da iniciase, também chamada primase, que sintetiza os iniciadores. São de 10 a 60 nucleotídeos de RNA e eles sempre estarão, então, na origem da replicação. A DNA polimerase 3 é responsável pela síntese do DNA no sentido 5' 3', inserindo desoxirribonucleotídeos sempre na extremidade 3' por meio da formação de uma ligação fosfodiéster. A DNA polimerase 1 posteriormente remove o DNA iniciador e substitui por DNA. E o DNA ligase, por fim, liga os fragmentos com uma última ligação fosfodiéster. No caso da fita atrasada, a iniciase ou a primase sintetiza o iniciador, e aqui nós teremos um iniciador para cada fragmento de Okazaki. A mesma DNA polimerase 3, que atua na fita líder, também atua aqui, sintetizando então a fita atrasada também no sentido 5', 3', na forma de uma alça nessa fita atrasada para que ela esteja acessível para a enzima na posição correta. A DNA polimerase 3 possui 2 sítios ativos ligados à fita atrasada, sintetizando 2 fragmentos de Okazaki ao mesmo tempo. A DNA polimerase 1 remove o RNA iniciador em cada um desses fragmentos de Okazaki e substitui por DNA. A DNA ligase, ao fim, liga os fragmentos por meio da formação de uma ligação fosfodiéster. Aqui nessa figura nós temos a síntese do DNA tanto na fita líder quanto na fita atrasada. Como nós podemos observar aqui, então, a fita líder está sendo sintetizada continuamente e a fita atrasada está sendo sintetizada na forma de fragmentos de Okazaki, que iniciam sempre com um pequeno primer de RNA. A DNA polimerase é a mesma que atua na fita líder e na fita atrasada e ela terá 3 cores, então, 3 grampos que estarão ligados à fita líder, sintetizando continuamente a fita filha na fita líder, e 2 ligados na fita atrasada, sintetizando, então, intermitentemente, esta fita atrasada na forma de fragmentos de Okazaki. Outra coisa importante que nós temos aqui é a presença da DNA-B, que é a nossa helicase. Ela está representada aqui em azulzinho na primeira, na segunda figura, nós podemos ver sempre a DNA helicase. A função dela é abrir o dúplex de DNA. Também temos a presença da primase, que vai ser necessária para a síntese do iniciador de RNA, já que a DNA polimerase 3 ela não consegue adicionar nucleotídeos sem a presença de uma extremidade 3'. Então, é importante que a iniciase sintetize este primer, onde nós teremos uma extremidade 3', que será utilizada como o início da síntese da fita filha pela DNA polimerase 3. Nas etapas finais da síntese de DNA, nós temos a remoção dos primers, que é catalisada pela DNA polimerase 1, nós já falamos anteriormente sobre isso. Ela vai substituir, então, os nucleotídeos que estão presentes nessa parte verdinha, que está representada aqui, que na verdade constitui o iniciador. É um pequeno fragmento de RNA. Então, esses nucleotídeos são removidos e são substituídos por desoxirribonucleotídeos pela DNA polimerase 1, como está representado nessa primeira parte da figura. Ocorre esse deslocamento de corte, então agora nós ficamos com toda a nossa fita filha de DNA composta por desoxirribonucleotídeos, mas a gente tem um corte. Quem faz então o fechamento, o selamento desse corte é a DNA ligase, que utiliza uma molécula de ATP como doadora de energia e sela o corte, formando a última ligação fosfodiéster que estava faltando. Como a DNA ligase faz isso, então? Primeiro, a enzima é adenililada num resíduo que contém um grupamento NH3 no seu centro ativo. Essa enzima adenililada transfere o grupamento AMP para o fosfato livre na posição 5'. Dessa forma, ela torna esse fosfato ativo o suficiente para que ele possa ser atacado por um nucleófilo que, na verdade, é a hidroxila na posição 3' do fragmento do DNA.
Essa hidroxila ataca o fosfato, removendo então o AMP e selando o corte, formando a ligação fosfodiéster. Aqui nós temos uma segunda tabela mostrando as proteínas que são importantes no replissomo. Nós já falamos dela ao longo dessa aula e é importante que vocês revisem então as proteínas e as funções de cada uma delas aqui se vocês tiverem dúvidas. A última etapa da replicação é a terminação, onde ocorre então o encontro das duas forquilhas de replicação, no caso da E. coli, na região terminal chamada de ter. Ocorre então a formação de um complexo chamado ter-tus, onde tus é a proteína substância de utilização do término. Ela para a forquilha de replicação em apenas uma direção. A outra forquilha para quando encontra a primeira parada, no complexo ter-tus. A replicação do DNA entre as duas forquilhas ocorre e forma então o que a gente chama de DNA catenano, já que a gente tem dois círculos concatenados. A topoisomerase 4, que é um tipo de topoisomerase 2, separa os círculos de DNA catenano e nós já falamos sobre o mecanismo de ação da topoisomerase 2. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem voltar nessa parte. E ocorre a segregação dos cromossomos nas células filhas. Em eucariotos, a replicação é muito semelhante à procariótica, mas ela é mais complexa. Então, nos eucariotos, nós temos múltiplas origens em um cromossomo, também são sítios onde a gente tem uma quantidade muito grande de AT. Aí nós temos, então, replicadores. ORC é o complexo de reconhecimento da origem, que ele se liga a estes replicadores, a esses sítios ricos de AT. CD6 e CDT1 têm a função da DNAC, liga-se ao ORC e medeia a ligação de MCM27, que tem uma função de helicase. Essa função é regulada por sinases dependentes de ciclinas, chamadas de CDKs. E as forquilhas de replicação aqui também são bidirecionais. As principais DNAs polimerases encontradas em eucariotos são a DNA polimerase alfa, que tem função de iniciase, mais polimerização de 10 nucleotídeos. Ela atua na fita atrasada e ela não possui atividade de edição 3' 5'. Ela atua na síntese dos iniciadores na fita descontínua. A DNA polimerase delta atua também na síntese da fita atrasada e ela possui atividade de edição 3' 5'. A síntese de DNA está associada ao pCNA, que é o Proliferating Cell Nuclear Antigen, e tem uma função, então, de grampo beta, esta proteína. A DNA polimerase epsilon atua na síntese de fita líder, ela possui atividade de edição 3' 5', e a sua síntese também está associada ao pCNA, Proliferating Cell Nuclear Antigen, que tem essa função, então, de grampo beta. A telomerase, ela é uma enzima responsável pela síntese dos telômeros, que são sequências repetitivas nas extremidades dos cromossomos. A telomerase promove a síntese dos telômeros na terminação da replicação. A fita descontínua não pode ser sintetizada até o final do molde. Não existe uma iniciase, capaz de sintetizar um primer além da extremidade do DNA. Dessa forma, nós não temos molde, consequentemente, não tem como sintetizar até bem no finalzinho da fita atrasada. As extremidades do DNA tendem a realizar recombinação também, e os cromossomos assim seriam encurtados a cada geração, cada vez que nós tivermos a formação de uma nova célula. A fim de resolver esses problemas, a telomerase sintetiza o telômero. São células diferenciadas que se dividirão somente um número restrito de vezes e não expressam a telomerase. Então, quando nós temos uma situação de reativação da telomerase, nós temos células cancerígenas. Então, dessa forma, onde nós teremos a telomerase? Em células tronco e em células onde a telomerase foi reativada, que podem se transformar em células cancerosas.
A telomerase contém uma sequência interna de RNA de aproximadamente 150 nucleotídeos nessa sequência, C, Y vezes, A, X vezes, que serve como molde para a síntese do telômero. Ela requer uma extremidade 3' do cromossomo, ocorre a síntese também no sentido 5' 3' e após a síntese da fita molde pela telomerase, a DNA polimerase sintetiza a fita complementar, começando por um RNA iniciador. Então, como a gente pode ver na primeira parte da figurinha, nós temos um iniciador TG, TG, TG. A telomerase vai se posicionar no final dessa parte e vai seguir a sequência. Ela vai continuar adicionando nucleotídeos, sempre pareando com a sua sequência interna, nessa extremidade 3'. Bom, esse nucleotídeo que está sendo adicionado sempre na extremidade 3', eles são repetitivos, né? E eles vão aumentar o tamanho desse telômero. A telomerase se transloca, ela continua sintetizando, então, o telômero desse cromossomo, até o momento que a telomerase se dissocia, a RNA primase sintetiza um iniciador de RNA na extremidade, na fita do novo telômero, e a DNA polimerase preenche esse intervalo. A DNA ligase, no final, vai selar o corte. O iniciador ele vai ser removido por uma RNase e a parte final, então, de fita única, ela será protegida por proteínas de ligação ao telômero, que estão representadas aqui como TRF1 e TRF2. A regulação da replicação ocorre durante a iniciação. É a única fase da replicação que é regulada no sentido de evitar uma nova replicação. A DNA metilase metila as duas fitas mãe na sequência OR e C e faz com que haja interação dessa sequência com a membrana plasmática. A degradação do DNA se dá por nucleases ou DNases. Nós temos exonucleases, que são responsáveis pela degradação a partir da extremidade da fita ou do dúplex 5', 3' ou 3', 5', e nós temos endonucleases, que são capazes de fragmentar internamente o ácido nucleico. A gente tem uma série de endonucleases de restrição que criam uma sequência específica no interior do ácido nucleico e são muito utilizadas em PCR. Aqui vocês têm alguns vídeos complementares sobre replicação do DNA e um deles tem legendas em português. Reparo do DNA. Mutações no DNA. O DNA é insubstituível e por isso a manutenção da sua integridade é altamente dispendiosa e necessária. O RNA e proteínas são mais facilmente substituídos. Uma mutação é uma alteração na sequência de nucleotídeos que não é reparada, sendo transmitida às gerações futuras. Quando nós temos acúmulo de mutações, isso pode levar ao câncer. Por exemplo, a radiação ionizante proveniente da bomba atômica ou do Sol pode levar à leucemia e ao melanoma. Nós temos diversos tipos de mutações que podem ser visualizadas aqui nesse painel. Desde alterações de base, que são mutações pontuais, onde nós temos mutações silenciosas, onde temos uma mutação em uma porção não essencial do DNA ou que não causa uma alteração importante no produto gênico. Por exemplo, quando a gente tem a mutação e simplesmente adicionado o mesmo aminoácido. Uma mutação com perda de sentido, também chamada de missense, é uma mutação que resulta em um aminoácido diferente na proteína final. Ela pode ser sinônima quando o aminoácido é quimicamente similar ou não sinônima quando o aminoácido é quimicamente diferente. Uma mutação sem sentido, também chamada de não-sense, insere um códon de parada. A adição de base vai mudar a fase de leitura e isso ocorre, então, por ação de transposons ou erros de replicação. Também podemos ter a deleção de bases, que também resulta na mudança de fase de leitura. Nós temos como fontes de mutação agentes químicos, físicos e mutações espontâneas. Agentes químicos podem agir de forma direta, são estruturas altamente eletrofílicas que interagem com o DNA.
podem agir de forma indireta, causando mutação apenas após metabolização a compostos eletrofílicos, o que vai acontecer no fígado. Temos agentes físicos como a radiação ionizante causada por raio-x e a radiação ultravioleta, e as mutações espontâneas causadas por erros de replicação da DNA polimerase e por modificações de base já inseridas. Nós temos sistemas de reparo do DNA que vão reparar o despareamento. Vão atuar, então, sobre despareamento de bases. Sistema de reparo por excisão de bases. Vão atuar sobre bases anormais inseridas na molécula do DNA. Reparo por excisão de nucleotídeos. Vão modificar grandes alterações estruturais no DNA. Reparo direto. Vão atuar sobre dímeros de pirimidina e metilguanina. E também lesões que podem ser reparadas utilizando-se a fita complementar não lesada como molde. Do lado direito, nós temos as proteínas que fazem parte de cada um desses sistemas de reparo do DNA em Escherichia coli. Falaremos, então, de todas as enzimas que fazem parte do malpareamento, de bases anormais, de lesões do DNA, de dímeros de pirimidina, de O6-metilguanina e de 1-metilguanina-3-metilcitosina, ou seja, todos esses sistemas de reparo que vão atuar sobre esses tipos de dano. Começamos falando sobre a metilação e o reparo de despareamento. A fita-mãe, ela sempre será identificada pelas metilações em N6 de adeninas na sequência 5' GATC. Minutos após a replicação, a fita-filha é metilada. Então, nós podemos ver aqui que ocorre a replicação na primeira parte dessa figura. Por um período curto após a replicação, a fita molde é metilada e a nova fita não está metilada. Esse DNA M-metilado, então, é utilizado como base para distinção se ocorreu ou não algum tipo de despareamento. Esse é o momento onde o reparo de despareamento vai acontecer. Após alguns minutos, a nova fita é metilada e as duas fitas não podem mais ser distinguidas. Como acontece então o reparo de despareamento? No alto, à esquerda, nós vemos que ocorreu um despareamento ou uma base mal pareada na fita-filha. Então, o que acontece? As proteínas MUT-S e MUT-L identificam esse despareamento, o local onde ocorreu um mau pareamento. A proteína MUT-H entra nesse sistema e vai buscar a primeira metila para reconhecer onde está a fita-mãe e onde está a fita-filha não metilada. A proteína MUT-H cliva a fita não metilada para identificar onde tem que ser feita a correção. Depois desse momento, nós temos a ação de exonucleases, que podem ser do tipo 5' 3' ou do tipo 3' 5', dependendo de onde estiver o erro de pareamento. Nós temos a ação, então, dessas exonucleases, a remoção do fragmento mal pareado e, num momento posterior, a DNA polimerase 3 e a SSB vão atuar. A SSB vai estabilizar a fita simples e a DNA polimerase 3 vai realizar a polimerização da fita-filha até encontrar o ponto onde a fita-filha já estava sintetizada. Nós temos ainda, no final, o selamento desse corte, que vai acontecer por uma enzima DNA ligase. Este reparo de despareamento aumenta o grau de fidelidade em 10⁻² a 10⁻³ vezes. Tem um alto custo energético, mas ele é extremamente importante. Ocorre um processo similar em humanos. A MUT-S é chamada de MSH, a MUT-L, o heterodímero de MLH1 e PMS1, e não envolve metilação em GATC. O reparo por excisão de bases envolve a ação de DNA glicosilases, que removem formamidopiridina, 8-hidroxiguanina, hipoxantina, que é o resultado da desaminação de adenina, xantina, que é o resultado da desaminação da guanina, 3-metiladenina, 7-metilguanina. São alguns exemplos. Uracilglicosilases removem
a citosina desaminada, que seria então a uracila, e evita a mutação GC para AT. Primeiro, a DNA-glicosilase remove a base, criando um sítio abásico, como nós podemos ver aqui na primeira parte da figura. Depois, uma enzima chamada AP-endonuclease cliva a ligação fosfodiéster. Num segundo momento, nós temos a DNA polimerase 1, que vai remover nucleotídeos na direção 5' 3', substituindo por uma nova fita de DNA. Num último momento, então, nós temos a DNA ligase, formando essa última ligação fosfodiéster e selando essa nova fita. A DNA polimerase 1, no caso de eucariotos, também pode ser chamada de DNA polimerase beta, iota ou lambda. A DNA polimerase 1, então, é a correspondente em E. coli. Reparo direto, catalisado por DNA fotoliases. Nós temos aqui a demonstração de um dímero de timina, causado, por exemplo, por radiação UV, como demonstrado na imagem do lado esquerdo. Esse tipo de reparo direto, mediado pelas DNA fotoliases, não ocorre em humanos. Ocorre apenas em bactérias, fungos, plantas e animais que não possuem placenta. Do lado direito, nós temos então esse mecanismo representado. Com a luz, um fóton de luz é absorvido pela enzima metileno tetrahidrofolato poliglu. A energia de excitação passa para o FADH no sítio ativo da enzima DNA fotoliase. Então, a flavina excitada, FADH, doa um elétron para o dímero de pirimidina para gerar um radical dímero instável. Ocorre um rearranjo eletrônico que restaura as pirimidinas monoméricas e, na última etapa, o elétron é transferido de volta ao radical flavina para regenerar o FADH-. O reparo por excisão de nucleotídeo ocorre sempre que nós tivermos uma situação de dímeros de pirimidina, ou seja, dímeros de timina, que são os mais normais no nosso caso. Então, em humanos, nós temos essa lesão no DNA, que é a formação dos dímeros de timina. Ocorre a ação de uma hexanuclease, que vai retirar um fragmento de 27 a 29 nucleotídeos, 6 nucleotídeos na direção 3' e 22 nucleotídeos na direção 5' de onde estava o dímero. Ocorre a ação da DNA helicase, que vai romper, então, as ligações de hidrogênio dos pareamentos para que esse fragmento seja retirado. A DNA polimerase epsilon faz a polimerização deste fragmento e a DNA ligase sela o corte. O reparo direto acontece no momento que nós temos uma base alterada, por exemplo, a O6-metilguanina, que ao invés de parear com citosina, está pareando com timina. Então, nós temos uma metiltransferase que vai remover esse grupamento metila, regenerando a guanina original e impedindo que aconteça essa mutação no DNA. Também temos o reparo direto de bases alquiladas por alqui-B. Então, temos aqui um exemplo, que é a 1-metiladenina, a alqui-B com a participação de ferro e alfa-cetoglutarato vai remover esse grupamento metila, regenerando a adenina. A 3-metilcitosina passa por esse mesmo processo de recuperação por meio da remoção do grupamento metila catalisado pela alqui-B. Vamos falar agora do reparo do DNA quando ocorre quebra em fita simples ou dupla. Isso pode ser causado por radiação ionizante, por erros de replicação ou por agentes oxidantes. Ocorre então uma lesão na fita dupla, uma quebra, por exemplo, um crosslink ou uma quebra em fita simples. A fita complementar nem sempre está disponível então ou está danificada. Como acontece o reparo? Existem duas formas de reparo. A recombinação, utilizando como molde um cromossomo homólogo, nós falaremos sobre isso na próxima aula, ou a síntese de DNA translesão propensa a erros.
vai levar a uma maior taxa de erros. Este é um dos problemas. Do lado direito, então, nós temos aqui uma lesão não reparada. No momento em que está acontecendo a replicação, ocorre uma quebra de fita e o reparo do DNA, então, vai acontecer por um desses dois sistemas. Do lado direito, nós temos uma quebra não reparada também, a quebra da fita dupla e, nesse caso, nós podemos ter um sistema chamado proteína Ku, proteína sinase DNA dependente, que pode ser utilizado no reparo. A síntese de DNA translesão propensa a erros é um reparo menos acurado e depende da ativação do sistema de reparo do tipo SOS. A DNA polimerase ETA vai ser utilizada, ela também repara dímeros de timina e nesse caso ela vai inserir AA, minimizando os danos. Temos aqui o reparo de quebra de fita dupla em DNA eucarioto. Ocorre, então, uma ligação não homóloga das terminações das fitas de DNA que estão quebradas. Como nós podemos ver do lado direito, nós temos então duas fitas quebradas, nós temos aqui as pontas que são reconhecidas por um conjunto de proteínas Ku70 e Ku80. Ocorre o reconhecimento e ligação dessas proteínas, a proteína quinase DNA dependente, chamada de PKCs, assim como Artemis, que é uma endonuclease 5' 3' e 3' 5'. Ocorre o anelamento, a síntese de DNA complementar, ocorre a participação então de DNA polimerase micro e lambda, e ao final nós temos a ação da DNA ligase 4, que faz a ligação desse DNA que estava quebrado inicialmente. Recombinação do DNA. Na recombinação gênica, ocorre a troca de segmentos de DNA entre cromossomos homólogos ou não. Na recombinação homóloga, também chamada de geral, ocorre a troca de material genético entre duas moléculas de DNA ou segmentos da mesma molécula, que compartilham sequências similares. Na recombinação sítio-específica, a troca ocorre apenas em uma sequência muito particular. E na transposição do DNA, ocorre então quando um curto fragmento de DNA, chamado transposon, tem a capacidade de mover-se de um cromossomo para outro. Recombinação homóloga em eucariotos. As funções são reparo de DNA danificado quando ocorre quebra de fita dupla, é muito frequente durante a meiose, onde promove uma ligação física entre as cromátides, produzindo uma segregação ordenada dos cromossomos na primeira meiose, aumentando assim a variabilidade gênica populacional. Aqui do lado direito, nós temos então uma célula diploide da linhagem germinativa que replicou. Nós temos a informação aqui das cromátides irmãs e do centrômero de cada um dos cromossomos e a formação das tétrades na prófase 1. É nesse momento, então, que acontece a recombinação homóloga. A recombinação homóloga vai ocorrer por meio de crossing over em hotspots. Nós temos aqui na letra A, então, um gene A e um gene B e uma segunda molécula de DNA. Ocorre o alinhamento dos cromossomos, uma quebra na fita dupla em um ou em dois homólogos é convertida em um intervalo na fita dupla pela ação de exonucleases, que vão remover então alguns nucleotídeos em cada uma dessas fitas. Dessa forma, as fitas com extremidade 3' são degradadas menos do que aquelas com extremidade 5', produzindo extensões de fita simples 3'. Uma extremidade 3' exposta pareia com o seu complemento no homólogo intacto, aqui representado então pela fita de DNA azul. A outra fita do dúplex será deslocada. A extremidade 3' invasora é estendida pela DNA polimerase, mais a migração do ramo, após um evento de captura da segunda extremidade, gerando uma molécula de DNA com duas permutas na forma de estruturas ramificadas, que são chamadas de intermediários de Holliday. A replicação adicional do DNA substitui o DNA ausente no sítio de quebra original da fita dupla. Então, nós podemos ver aqui que agora nós temos as duas fitas completamente sintetizadas.
Nucleases especializadas, chamadas de resolvases, do intermediário de Holiday, clivam esse intermediário, gerando um de dois produtos de recombinação. No produto do conjunto 2, o DNA de qualquer um dos lados da região que sofre reparo é recombinado. Então, nós temos o produto do conjunto 1 na primeira imagem e o produto do conjunto 2 na segunda imagem. Por quê? Porque nós podemos ter locais alternativos de quebra das fitas, resolvendo então esse intermediário de Holiday por enzimas resolváveis. Muitas vezes nós temos problemas na recombinação gênica, problemas no alinhamento ou na recombinação cromossômica, levando problemas na segregação que podem gerar a aneuploidia. Uma célula, então, sem cópia do cromossomo, enquanto uma outra célula terá 2 cópias do cromossomo. Nós temos a síndrome de Down, onde ocorre a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Edward, onde ocorre a trissomia do cromossomo 18, a síndrome de Patau, onde ocorre a trissomia do cromossomo 13, a síndrome de Varkany, onde ocorre a trissomia do cromossomo 8. Além disso, temos a trissomia relacionada com cromossomos sexuais, a síndrome do triplo X e a síndrome de Klinefelter com XXY. Altos índices de aborto muitas vezes ocorrem por incompatibilidade com a vida ocasionadas por alguma dessas síndromes. Nós temos do lado direito a idade da mãe pela incidência de trissomias e, como nós podemos observar, a partir dos 35 anos e especialmente a partir dos 40 anos, o índice de trissomias aumenta muito e, consequentemente, também o índice de abortos. Recombinação sítio-específica ocorre por ação de recombinases da classe das integrases. A recombinase liga uma sequência específica de 20 a 200 pares de base no sítio de recombinação. No número 1, nós podemos ver a clivagem. Então, a recombinase reconheceu esse sítio de recombinação, ligou as duas fitas de DNA e agora fará a clivagem. Ocorre a clivagem da fita simples em cada uma das fitas duplas de DNA. Uma tirosina ou uma serina atua como nucleófilo. E a formação, então, da ligação fosfotirosina. No ponto 2, nós temos a religação. Ocorre a formação de um intermediário de Holiday. Como nós podemos observar, então, ocorre a ligação das duas fitas de DNA, formando esse intermediário de Holiday. No número 3, nós temos a isomerização, quando ocorre a formação de um segundo intermediário de Holiday pela mudança conformacional da enzima. No ponto 4, nós temos a clivagem da outra fita simples em cada uma das fitas duplas de DNA. E, por fim, a religação, onde ocorre a formação de novas ligações fosfodiéster, resolvendo o intermediário Holiday. Ao final, então, nós temos as duas novas fitas de DNA que agora estão recombinadas. O sítio de recombinação geralmente é assimétrico, ou seja, não palindrômico. Durante a recombinação, os sítios alinham-se na mesma orientação. Se os dois sítios de recombinação estão na mesma molécula de DNA, nós teremos a possibilidade de ocorrer uma inversão, como está demonstrado na primeira figura, ou então uma deleção e inserção, como está demonstrado na segunda figura, promovendo a formação de um DNA circular. O terceiro tipo de recombinação é a transposição do DNA mediada por transposons. Ocorre em eucariotos, bactérias e vírus e consiste no movimento de segmento de DNA de um sítio doador para um sítio receptor, que pode ser o mesmo cromossomo ou outro cromossomo. A transposição não requer um sítio com sequência homóloga. Se ocorrer em um gene essencial, pode resultar na morte celular. Dessa forma, a transposição do DNA é altamente regulada e pouco frequente. Em bactérias, nós temos duas classes de transposons: simples, que contém apenas a sequência de transposição e os genes para as transposases, e complexos, que contêm um ou mais genes, além dos necessários para a transposição. Isso pode resultar
numa resistência a antibióticos nas bactérias. Nós temos aqui, então, a presença dos transposons na figura. A transposase cria cortes integral no sítio alvo do DNA, onde será inserido o transposon. O transposon é inserido nos sítios de corte e a replicação preenche os intervalos, duplicando as sequências, flanqueando os transposons. Temos aqui dois tipos de transposição. Transposição direta, como nós acabamos de ver, e num segundo momento temos a transposição replicativa. Então, nesse caso, o transposon ele será inserido num determinado DNA. Nós vemos aqui a clivagem do DNA-alvo. Num segundo momento, as extremidades livres dos transposons atacam o DNA-alvo. Os intervalos são preenchidos à esquerda ou todo o transposon replicado, no caso aqui do lado direito, na transposição replicativa. Ocorre, então, essa replicação. O DNA vai resultar como um co-integrado, então, do DNA-alvo. E nós temos uma recombinação do tipo sítio específica no interior do transposon. Ao final, nós vemos que nós temos o transposon original, que foi também recombinado, e no DNA-alvo nós temos o transposon que foi inserido e também recombinado.